Alô, Associação Espírita Célia Xavier. Estamos aqui para dar continuidade à Semana da Família 2020. A Casa de Célia, durante todos os anos, tem semanas especiais que acontecem ao longo do ano, e uma delas é a Semana da Família. E aqui eu já deixo registrado o meu agradecimento pelo convite. Eu acredito que é uma honra fazer parte deste evento, que esse ano acontece de forma virtual, né, à distância. Mas mesmo assim, eu acredito que a sintonia que a nossa Casa Espírita oferece quando estamos lá presencialmente, certamente com o amparo da espiritualidade maior, nós vamos continuar nesta mesma vibração positiva para que a gente possa aqui trocar algumas palavras. E eu agradeço muito a coordenação da evangelização infantil, e aí pela companheira Lívia Montenari, que me fez o convite para estar aqui, né? Para a gente trocar algumas palavras. Para quem não me conhece, quem está me vendo pela primeira vez aí nos canais virtuais da Casa de Célia, o meu nome é Marcos Papa. Hoje eu faço parte de 2 departamentos na Casa da Evangelização Infantil e da Mocidade. E fazer parte desses 2 departamentos me traz uma alegria muito grande, e isso já tem alguns anos. Eu tenho o prazer de estar em dose dupla todos os sábados. No sábado pela manhã, eu estou junto lá com a moçada de 11 e 12 anos, né, o nosso 6º período, que é o último período da evangelização infantil. E na parte da tarde eu fico com a rapaz de 13 e 14 anos, que é o nosso primeiro ciclo da mocidade. E hoje o tema, nós iremos conversar sobre o último capítulo do livro A Gênese. E nesse último capítulo nós temos um item que chama a Geração Nova, que inclusive inspirou o título do estudo de hoje, né? Ele é um item que faz parte do capítulo São Chegados os Tempos. E esse item ele serve de base para o nosso estudo de hoje, onde iremos conversar sobre essa nova geração. A tão falada nova geração. E muito se conversa hoje, né? Como que está sendo essa conversa com esses meninos nessa era da tecnologia, da internet, da Netflix. E aí o primeiro pensamento que nos vem, né? Interessante que a gente vive um momento de muita conectividade. Hoje a gente se comunica numa facilidade absurda. Mas por mais que nós estejamos conectados, fica a pergunta: por que será que estamos nos sentindo tão sozinhos, tão conectados na vida virtual e tão desconectados na vida presencial? Na conversa que a gente tem, principalmente aí junto com os jovens, né? Eu já estou nesse trabalho desde 2005, aqui mesmo na casa, lá na Casa de Célia, né? Que eu estou falando da garagem da minha casa, mas lá na Casa de Célia, nós já temos aí 15 anos que estamos nesse trabalho, e eu fico pensando, né, em todos os jovens que eu conheci ao longo desses anos, assim como também todos os pais, mães, tios e avós que eu tive a oportunidade de conversar. E a gente vai percebendo, né, que a gente vive um momento hoje em que, por mais que a gente esteja muito conectado, parece que há um distanciamento, e às vezes, mesmo com toda a tecnologia nos unindo, nós nos sentimos sozinhos. E isso também acontece com os jovens. Muitos deles se queixam isso, que não se encontram um lugar no mundo. Não estão se encontrando, não se sentem encaixados. E muitos de nós, quando fomos jovens, nós também passamos por essas experiências. Então, é muito interessante que esse assunto ele permanece atual, mas com o advento da tecnologia,
a questão da comunicação, da conectividade, isso se potencializou e de alguma forma tem vasta influência em todos os nossos comportamentos hoje, a nossa questão psicológica. Foi nos pedido para falar entre 15 a 20 minutos, né, que é mais ou menos um tempo mais ideal para esse formato de vídeo. Então, por isso que a gente vai ficar nesse item único, porque esse tema, nova geração, merece um seminário de um final de semana ou mais, com diversas palestras, debates. E para começar esse estudo, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o peso dos nossos ombros. Primeiro, não existe receita de bolo. Cada família sabe da sua realidade, sabe da sua vivência. Cada pai e mãe sabe como é seu filho e sua filha, assim como cada jovem sabe como é seu pai e sua mãe dentro de casa. Então, infelizmente, não tem como eu chegar aqui com uma receita de bolo, com uma página do livro, por mais que esse conhecimento, principalmente o conhecimento à luz da doutrina espírita, nos dê um direcionamento, não existe uma receita fixa. Até porque nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio no dia a dia, no cotidiano, para essas relações humanas, essas relações sociais. A nossa lei de sociedade, que é um dos capítulos que consta lá na nossa obra básica, O Livro dos Espíritos. Então, esse primeiro peso a gente vai tirar. Não existe a receita de bolo. Então, você que está me assistindo, você tem filhos e filhas em determinadas idades, na adolescência, ou na primeira infância, ou na segunda infância, você tem a sua vivência, o seu dia a dia. Você conhece essas pessoas, tanto físicas quanto espirituais, porque o corpo físico lá tem um espírito de muitas histórias, né, de experiências passadas, e tudo isso vem à tona, principalmente ali na segunda infância e início da adolescência. Então, não existe a fórmula mágica, mas a gente pode conversar e trocar ideias, que é o objetivo do estudo de hoje. Eu mesmo vou lembrar aqui de algumas experiências, de alguns casos, de vivência que a gente tem junto aí com esses jovens, com as suas mães e com os seus pais. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma fala do Kardec que ela, para iniciar o direcionamento da nossa conversa de hoje, ela é fundamental. Então ela vai servir tanto de introdução, como também ela reforçará o encerramento desse estudo. Logo quando a gente abre a introdução do livro, o primeiro parágrafo, você abriu o livro, você já dá de cara com essa informação. Olha o que o Kardec coloca aqui. O objetivo desta obra. E aí ele sentencia: podem-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. E aí ele vai elencando aqui: os atos comuns na vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E aí vem o 5º item. E o ensino moral. E aí ele complementa: as 4 primeiras têm sido objetivo de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. E é exatamente esse o trabalho da Casa Espírita e aqui mais especificamente da evangelização infantil e da mocidade. A primeira função que um evangelizador, um coordenador de mocidade, o seu principal objetivo é oferecer a estes jovens e também a si mesmo, porque quando nós estamos lidando com os nossos jovens também é um aprendizado.
existe um retorno. Uma companheira da Federação Espírita Brasileira que nos deixou aí um legado, né, uma literatura sobre evangelização infantil, que é a Cecília Rocha, ela reforçava isso muito nos seus livros. Tem um livro dela que chama Pelos Caminhos da Evangelização. Ela falava isso, a importância dessa troca. Eu vou trabalhar com o jovem, eu vou oferecer ensinamento, mas o jovem também nos ensina. E isso é muito importante para os papais e para as mamães. Essa nova geração, ela também está nos ensinando. E aí, quando o Evangelho cita essa questão do ensino moral, eu começo a me lembrar destes últimos 15 anos que eu estive neste trabalho, os vários e várias jovens que eu conheci, e muitos deles que 15 anos atrás tinham apenas 13, 14 anos, hoje estão aí com 27, 28 anos de idade, e aí a gente vai acompanhando o crescimento deles, a evolução, as questões, as escolhas profissionais que eles fizeram e onde eles estão hoje. E aí eu posso dizer que eu tenho uma excelente notícia para dar para todas as pessoas que às vezes estão vivendo um momento de uma falta de otimismo, essa realidade que a gente está agora, né? Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020, então a gente ainda está num momento muito tenso em relação ao coronavírus. Então é muito comum a gente ter às vezes uma sensação de negativa, de achar que as coisas não vão dar certo, que o mundo está perdido. E a gente está percebendo o tanto que a regeneração está batendo na nossa porta. E quando a regeneração bate na porta, fica o pensamento, poxa, o mundo ainda os pensamentos negativos, as pessoas ligadas ao ódio, ao deboche, ao sarcasmo, isso ainda é tão forte, essas pessoas, elas têm até um certo valor para boa parte da sociedade, e a gente fica se perguntando por que isso ainda é celebrado. Por quê? Mas ao mesmo tempo, e aí novamente a gente percebe a regeneração batendo na nossa porta, esta nova geração começa a fazer a diferença. E não é apenas o que está escrito nos livros. O que eu converso com vocês aqui agora é algo que eu vejo na prática. E a gente pegando aqui, né, o livro A Gênese, nós vamos trabalhar aqui alguns itens que exemplificam isso. Olha que é um livro que foi escrito há mais ou menos mais de 150 anos atrás, 1868. Eu não sou muito bom em matemática não, mas eu acho que são 152 anos, né, que a Gênesis já foi escrita. E aí Kardec, orientado pela espiritualidade, ele coloca aqui, lá no capítulo 18, né, esses são chegados os tempos, no item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhe assegurem o bem-estar moral. Pois bem, e foi citado aqui, né, esse bem-estar moral, a caridade, a fraternidade. Muitos dos jovens que hoje estão na nossa mocidade, para pegar um exemplo prático, né, daqueles jovens que eu tenho convívio, é claro que eu tenho certeza, você que é de outra casa espírita, ou você que é de outra crença, que é católico, você que é evangélico, você que é ateu, mas que convivem com pessoas que valorizam, né, essa questão ética e moral, nós percebemos que hoje na nossa juventude muitos deles lutam por uma mudança. E na nossa casa espírita não é diferente. Jovens que eram crianças outro dia, e aí vou pegar o exemplo aqui de uma jovem que mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, ela estava lá nos seus 11 anos de idade. Essa menina hoje, ela coordena a evangelização de uma das unidades da Casa de Célia. E eu fico vendo uma moça tão nova já ter essa liderança para o bem, envolvendo uma camada da sociedade.
em uma unidade que fica num bairro que, infelizmente, né, a maioria das pessoas ali ainda possui, né, uma classe social que tem muita dificuldade no aspecto material, financeiro. Então, nós termos esse trabalho que oferece um alento espiritual para essas pessoas e uma moça tão jovem comandando esse trabalho é algo que nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que essa nova geração que Kardec fala aqui em A Gênese, ela está acontecendo na prática. Nós conhecemos esses jovens. E aí, seguindo aqui no livro, nós vamos ter uma outra citação importante. Agora a gente está lá no item 28, deste mesmo capítulo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. É o exemplo que eu estava dando, né? A menina já com 11 anos de idade já demonstrava junto ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. E é exatamente isso que a gente está vendo na prática. Por isso que eu posso dizer a vocês que eu tenho muita esperança. Muita esperança mesmo. Outro dia eu estava pensando em o exemplo de outras 3 jovens que eu também tive a oportunidade de conhecer ali quando elas estavam nessa faixa, 11, 12 anos de idade. E elas também frequentadoras da casa espírita, 2 delas continuam muito frequentes, inclusive, na casa de Célia. E depois que elas entraram no período da faculdade, da universidade, elas se interessaram pela carreira pública, foram estudar gestão pública lá na Fundação João Pinheiro. E hoje elas trabalham para o estado de Minas Gerais. E sabe uma coisa que me anima muito? Eu lembro dessas meninas desde que elas eram muito novas. E elas já tinham essa predisposição para o bem. A questão ético e moral sempre esteve acima para elas. E aí, quando eu penso que essas moças hoje fazem parte de uma gestão de um governo de estado, concursadas, e que elas vão continuar lá servindo outros governos que virão, eu fico muito tranquilo, porque eu sei da influência positiva que elas irão levar para as outras pessoas. E aí eu começo a lembrar, são inúmeros jovens, centenas de jovens que a gente teve, né, uma proximidade, tantos que estão chegando agora no âmbito da medicina, né, lá na casa de Célia, vários são médicos hoje ou estão começando a carreira de médicos. E aí a gente percebe, nossa, vendo até esse momento grave que o país está vivendo, em questão de saúde, o mundo está vivendo, que bom que nós temos estes jovens espíritas, ou que talvez nem são mais espíritas hoje, não segue a doutrina espírita, mas esse ensino moral permaneceu e permanece inatacável, como Kardec citou lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. São esses jovens que hoje estão na linha de frente em diversas profissões, desde a engenharia até as artes. E quando a gente percebe essa geração que valoriza muito mais o bem ao próximo, a justiça, então a gente se enche de esperança, porque a gente sabe que a regeneração já começou e esses jovens vão fazer a diferença. E muitos de vocês que hoje são mães, que são pais, graças a vocês que ofereceram esse ensino moral quando esses jovens eram crianças e sabendo entender as diferenças de geração. Tem um livro aqui do Espírito Camilo, foi psicografado, né, pelo médium Raul Teixeira, chama Pelos Caminhos da Educação. Há uma citação sobre essa questão das diferenças, né, que acontecem muito hoje sobre os choques de geração e às vezes o distanciamento de geração, já que essa
era tecnológica acabou criando um pouco esse distanciamento. E aí a questão número 21 do livro, há uma seguinte pergunta, que é uma dúvida muito forte de muitos pais e muitas mães hoje. Como proceder com filhos de espíritas que não se interessam mais pela doutrina espírita? E a resposta vem tranquilizando mais lá embaixo. Quando chegam à adolescência com tais indisposições pela doutrina, passamos ao diálogo. E quem dialoga deve compreender as razões de parte a parte. O que é interessante aqui, as razões de parte a parte, vale tanto para a mamãe, para o papai e para você também que é filho e filha. Aqui é um caminho de mão dupla. O que os pais espíritas deverão atentar sempre será para o nível da vida moral de seus filhos. Olha aí o ensino moral de novo sendo citado, né? Coadunando lá com a fala do Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se incrimine para que eles não se desatinem e não se incriminem nos dramas do mundo. E, sem sombra de dúvida, esses filhos já terão superado grandes cotas de infausto pretérito. E aí é muito interessante porque eu vejo que às vezes há uma preocupação assim dos pais, nossa, mas meu menino não está mais interessando ali pelo espiritismo, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Olha, tem jovens hoje que foram da nossa mocidade, da nossa evangelização infantil, e hoje estão aí no mercado de trabalho. Outro dia mesmo eu tive uma alegria de ouvir de um pai que o filho dele está morando fora do país, trabalhando como engenheiro de software de uma das maiores empresas do mundo. E eu lembro quando esse rapaz tinha 15 anos de idade, lá na nossa mocidade, eu falei, gente, eu ficava impressionado com a inteligência desse rapaz, as palavras que ele trazia. Às vezes ele é que dava o estudo para a gente. A gente estava lá dando a palestra para os jovens, de repente entrava o comentário dele, e aí a gente, aquela sensação, né, da volta do aprendizado, o jovem que está nos ensinando. E aí outro dia eu escutando do pai dele, né, conversando com o pai dele, falou, meu filho foi para outro país, está trabalhando na empresa tal, que é uma grande empresa, mas eu fiquei tão feliz, porque eu lembro desse jovem, falou, mais outro aí, que está levando aí para onde ele estiver, toda o seu cabedal moral, toda a sua cancha ética. E isso é que nos enche de esperança. Mas muito pai e muita mãe preocupa, né? Se às vezes o filho não está se interessando mais, mas o ensino moral é o mais importante. E aqui eu vou trazer o livro As Lições de Chico Xavier, que foi escrito lá pelo jornalista Marcel Souto Maior, né? Que é o mesmo que fez a biografia do Chico, que chama As Vidas de Chico Xavier. Ele também depois fez esse livro que tem os causos do Chico, os famosos causos do Chico. E nesse livro tem um caso que eu gostaria até, já passamos aí um pouquinho dos 20 minutos, então a gente já tem que fechar o estudo aqui, e eu acho que ele fica meio de conclusão. Ele conta o seguinte caso, que uma senhora uma vez procurou o Chico lá em Pedro Leopoldo, e ela virou pro Chico, pô Chico, eu tô preocupada com meu marido. O meu marido é o seguinte, ele é bom marido, sabe, mas ele não se interessa pelo estudo do espiritismo, olha, ele é até bom pai, sabe, mas não gosta, a gente faz o culto no lar lá em casa, ele declina, né? Não fica. Olha, ele é até um homem trabalhador, sabe? Mas eu fico chateado dele não se interessar pela doutrina espírita. Aí o Chico, né, com a sua simplicidade, mas ao mesmo tempo com a sua sabedoria, ele virou para essa senhora e falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta, a senhora me disse que ele é um bom marido? Sim, ele é bom marido. A senhora falou que ele é um homem trabalhador? Sim, ele é um homem trabalhador. A senhora falou que ele é um bom pai? Sim, ele é um bom pai. Aí o Chico Xavier, registrado aqui nesse livro, As Lições de Chico Xavier, ele vira e responde para essa senhora, minha senhora, o seu marido já é espírita. Ele não precisa do espírito. Se ele é bom pai, bom trabalhador, bom marido, esse homem já está exercendo um papel de espírita, digamos assim. Então, muitos de nossos jovens, mesmo que eles não sigam mais a doutrina, mas eles levam com eles esse ensino moral, que, como diz Kardec na introdução do Evangelho, é inatacável, é isso que vai fazer a diferença para o mundo. É aí que a gente vai sentir que tudo que a gente investiu, seja na evangelização infantil, seja na mocidade e principalmente o cotidiano, o dia a dia de cada pai e mãe dentro de casa, exercendo a sua autoridade,
e ao mesmo tempo diálogo, é isso que vai fazer a diferença na vida dos nossos jovens e dessa nova geração. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, como eu disse, é um tema que merece muito mais tempo, mas depois que passar esse período aí do coronavírus, quem sabe a gente retorna com um tempo maior, porque, como eu disse, isso merece até um seminário. Mas o mais importante são essas trocas que vai garantindo nosso passo a passo na evolução aqui no planeta Terra e nesse momento de regeneração. Sigamos juntos então. Um grande abraço e até mais.